E eu quero te dar já aqui uma novidade. Quero dizer para você que Metrópolis vai ter equipe direto do Vaticano a partir da semana que vem. Então, tudo que você quiser saber sobre conclave, não só no site, vai ter também aqui no nosso canal do YouTube. Vai ter entradas direto, feitas lá do Vaticano, tudo que você precisa saber para esperar a tal fumaça branca que vai indicar que um novo Papa foi escolhido. Pessoal da produção, quero que me diga agora de o que é que a gente vai, como é que a gente vai fazer, eu vou pro telão, a gente vai na entrevista. Então, agora vamos falar então de guerra tarifária, gente. A gente vai falar de guerra tarifária, vai falar sobre Donald Trump, sobre China, porque a China hoje anunciou que pode ter aí uma trégua, porque o governo da China indicou que finalmente parece que o Trump deu aí uma buscada no país para tentar renegociar essas questões das tarifas com canais que eles tratam como relevantes. Mas assim, a gente sabe que quando se trata de Donald Trump, nada é certo. Mas o Fábio Matos, lá da nossa equipe de São Paulo, tá comigo ao vivo para me dizer se tem mesmo uma chance aí de que essas duas maiores potências do mundo levantarem uma bandeira branca. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Rafael? Um abraço a você, a todo mundo que acompanha o Boletim Metrópolis. Pois é, parece finalmente que as duas principais potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China, vão sentar numa mesa e dar um pontapé inicial aí para negociações em torno das tarifas comerciais, né, o chamado tarifácio comercial impostas aí de parte a parte, né? Antes da gente falar um pouco sobre esse comunicado divulgado nessa sexta-feira pelo governo chinês, pelo Ministério do Comércio da China, é curioso, né? É importante lembrar uma curiosidade: esse anúncio vem a público, né, por parte do governo chinês, exatamente um mês depois do chamado Dia da Libertação, né, aquele Dia da Libertação, você se lembra, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi o dia em que ele anunciou a rodada mais dura de tarifas comerciais impostas aí, que tiveram a China como principal alvo, mas que deflagraram uma guerra comercial global, porque atingiram mais de 180 países, né, em todos os continentes, e inclusive o Brasil é um dos países que foi atingido. Exatamente um mês depois daquele anúncio do Trump de tarifas, ele havia anunciado uma primeira rodada de tarifas comerciais logo no início do ano, ali pouco depois da posse, né, ele tomou posse no dia 20 de janeiro, e depois, no dia 2 de abril, anunciou esse tarifaço, né, essa segunda rodada de tarifas comerciais. A verdade é que essa espécie de bandeira branca, né, como você disse, entre Estados Unidos e China, já vinha sendo esperada aí pelos agentes econômicos há algumas semanas, né? Nos últimos dias, o presidente Trump foi questionado diversas vezes por jornalistas em entrevistas ali na Casa Branca sobre quando iria começar essa negociação com a China, e ele, que já vinha ensaiando alguns recuos ao longo das últimas semanas, né, aliviou tarifas, a maioria das tarifas ele chegou a aliviar para diversos países, aqui e ali, e ele vinha adotando um discurso otimista, dizendo que essa negociação era iminente. O problema é que até então, até essa sexta-feira, o governo da China negava essa informação, dizia que não havia sido procurado ainda pelas autoridades comerciais americanas. E nessa sexta-feira, de fato, essa espera acabou, digamos assim, né? O mercado foi surpreendido por um comunicado do Ministério do Comércio chinês informando que, de fato, as autoridades comerciais americanas entraram em contato com Pequim e sinalizaram de negociações para aliviar essas tarifas comerciais. Esse comunicado do Ministério do Comércio, claro, foi muito bem recebido pelo mercado. Os principais índices das bolsas de valores da Ásia fecharam em alta, na Europa acabaram de fechar em alta, os principais índices das bolsas americanas em Nova York também vêm operando em alta, o dólar aqui no Brasil está caindo. Enfim, o mercado recebeu com um alívio, né, com uma certa euforia até, mas mais alívio do que euforia, essa informação de negociações. Mas essa nota do Ministério do Comércio chinês, embora tenha aberto caminho para essa negociação, é uma nota dura, tem trechos ali bastante duros. Eu vou ver alguns trechos aqui desse comunicado. O comércio chinês pede que as autoridades americanas mostrem sinceridade nas conversas sobre um possível acordo para a redução das tarifas e estejam preparadas para, entre aspas, corrigir práticas erradas e suspender tarifas unilaterais. A nota do Ministério do Comércio chinês também diz que os Estados Unidos, esse talvez seja o ponto mais duro do comunicado, diz que os Estados Unidos devem evitar qualquer tipo de coerção ou extorsão
contra as autoridades chinesas. Portanto, é uma nota que indica que a China está disposta, Pequim diz que está disposto a conversar com as autoridades americanas, dar esse pontapé inicial nas negociações, mas, por outro lado, faz aí uma série de condicionantes. Então, não é razoável a gente esperar que saia um acordo amanhã ou depois, que China e Estados Unidos derrubem todas as tarifas comerciais, mas é sim plausível e provável até que algum alívio aí nas tarifas seja obtido aí nos próximos dias. E vale lembrar também, Rafael, que já se esperava uma certa distensão nesse processo, porque ficou claro para os agentes econômicos e agora também para os países envolvidos, aparentemente, né, que aquele nível de tarifas, né, o nível do tarifaço que estava em vigor até então era insustentável, né, para a economia global, de forma geral, e para a própria economia americana, né, que foi quem deflagrou aí essa guerra comercial. Houve uma série de indicadores aí nos últimos dias, nas últimas semanas, que mostraram já sinais preocupantes da economia dos Estados Unidos. Parece ter convencido, de alguma forma, é um pouco precipitado a gente dizer isso envolvendo, quando se refere a Donald Trump, mas parece que a Casa Branca se convenceu de que aquele patamar de tarifas não era sustentável. E só para o pessoal entender em que pé está essa guerra comercial nesse momento, atualmente, os produtos chineses importados pelos Estados Unidos são alvo de tarifas de até 145%, dependendo do tipo de produto e também do setor da economia, né? Esse percentual é resultante de tarifas de 125%, que foram aplicadas no tal dia da libertação, lá no dia 2 de abril, pelo presidente Trump, e mais 20% de taxas que já haviam sido anunciadas no início do ano, pouco depois da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, Rafael. Fábio, eu acho interessante pontuar, você falou aí que a nota de Pequim ela é bem dura, mas recentemente o Donald Trump havia dito que a China havia buscado os Estados Unidos e foi desmentido pelo governo chinês de que ainda não havia nenhuma procura. Então eu acredito que essa dureza na resposta tem a ver também com esse aspecto. E uma questão que eu trago para ti é que na semana passada também a imprensa americana noticiou que CEOs de grandes empresas, por exemplo, como o do Walmart, fizeram reunião com Trump e tentaram explicar que a situação, caso essas tarifas se mantivessem, não era só de diminuição da demanda, era realmente de prateleiras vazias, aquele cenário de fim de mundo. Você acredita que essa pressão desses CEOs possa ter realmente ajudado? Como você mesmo disse, né? A gente nunca sabe como é que está o humor do Trump, mas você acha que essa pressão desses CEOs fez alguma diferença e é por isso que os Estados Unidos finalmente tentaram aí levantar essa bandeira branca? Sem dúvida, Rafael. Acho que essa pressão, não só de CEOs do setor ali do varejo, mas de vários outros setores da economia americana. A gente sabe que também as montadoras, né, na semana passada, o presidente Trump anunciou também um alívio das taxas aplicadas à indústria automotiva dos Estados Unidos, que é uma das mais importantes aí, um dos componentes mais importantes da economia americana. Ele já deu uma aliviada também nessas taxas, e ele vem sendo, de fato, procurado por uma série de empresários, né? As ações das empresas americanas nas bolsas de valores de Nova York se deterioraram muito, né, desde a posse do presidente Donald Trump. Para você ter uma ideia, o índice S&P 500, né, da Bolsa de Valores de Nova York, ele bateu o recorde de desvalorização nos 100 primeiros dias de mandato de um presidente dos Estados Unidos desde 1974, né, em mais de 50 anos aí. Então, de fato, as empresas americanas sofreram bastante, vêm sofrendo bastante as ações das empresas americanas na Bolsa, e é importante a gente observar o contexto econômico dessa guerra tarifária nesse momento e desse anúncio hoje da China de que pode haver o início das conversas com os Estados Unidos. A gente teve uma série de dados, indicadores econômicos divulgados nos últimos dias. Hoje mesmo foi divulgado o payroll, né, que é o relatório mensal de emprego dos Estados Unidos, criação de vagas de emprego dos Estados Unidos fora do setor agrícola. E o payroll indicou que os Estados Unidos, no mês de abril, né, no mês passado, geraram 177 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola. Esse resultado confirmou uma desaceleração
da economia americana, que no mês anterior, em março, havia gerado 183 mil novos empregos. Até o mercado reagiu positivamente a esse dado de hoje, porque a expectativa era maior, quer dizer, a mediana das expectativas dos analistas do mercado era de que haveria a criação de 130 mil vagas, né? Veio 177 mil, vieram 177 mil. Então o resultado foi até comemorado aí pelo mercado, mas não deixa de ser mais um indicador de que a economia de fato está desacelerando. O dado mais importante que mexeu mais com o mercado nessa semana foi divulgado há alguns dias, que se refere ao produto interno bruto dos Estados Unidos, né, a atividade econômica dos Estados Unidos. Esse foi o dado que preocupou o mercado. O PIB americano recuou, teve uma contração, né, caiu 0,3% no primeiro trimestre desse ano, né, no período entre janeiro e março desse ano. Foi a primeira queda do PIB americano em 3 anos, desde 2022, isso não acontecia, e esse dado derrubou bolsas aí nos Estados Unidos, derrubou bolsas ao redor do mundo e despertou, a gente até publicou uma matéria hoje no Metrópolis, voltou a despertar aquele fantasma da recessão, sobre o qual a gente já conversou aqui, né, Rafael, em outra oportunidade, quer dizer, a expectativa de que os Estados Unidos possam entrar em recessão, nem que seja uma recessão técnica, até o final do ano ou nos próximos 12 meses, isso é quase dado como certo pela maioria dos analistas econômicos, né? Alguns dos principais bancos dos Estados Unidos, instituições financeiras americanas, vêm paulatinamente aumentando as suas estimativas, né, a probabilidade que os Estados Unidos enfrentem uma recessão nos próximos 12 meses. Essas probabilidades hoje variam aí entre 50% e 90%. Então, grande parte dos analistas econômicos dos Estados Unidos admitem que o país deve entrar numa recessão, nem que seja uma recessão técnica, nos próximos tempos, né? O que seria a recessão técnica? Recessão técnica se configura quando há 2 trimestres consecutivos de queda do PIB. O primeiro já foi, né, que foi esse primeiro trimestre de 2025, queda de 0,3%. Resta saber se no segundo trimestre a economia americana vai cair de novo e o país entra na recessão técnica, e há analistas que acham que isso só vai acontecer até o fim do ano ou em 2026, mas o fato é que hoje há quase um consenso aí entre os agentes econômicos de que os Estados Unidos vão enfrentar em algum momento nos próximos meses uma recessão. A dúvida não é mais se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer e qual será a magnitude dessa recessão. E é claro que essa percepção é agravada com esse agravamento da guerra comercial e do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Fábio, a gente está aqui na expectativa de uma demissão de ministro e também olhando para essa situação entre China e Estados Unidos, porque, óbvio, também interessa a gente. Muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim. Obrigado, Rafael. Um abraço a todos.